Olá, hoje eu quero tratar com você de um daqueles assuntos que eu fico feliz de poder partilhar contigo, porque considero da maior importância, que é a ansiedade. E vou refletir com você da ansiedade à paz. O que é ansiedade que nós estamos tratando aqui? É inquietação, perturbação interior, preocupação excessiva, persistente e profunda. Isso é ansiedade. A ansiedade ela pode ter inclusive sintomas físicos também, como coração batendo acelerado, as mãos frias e suadas, a pessoa sentindo necessidade frequente de urinar, também a ansiedade ela pode trazer o coração, além de acelerado, apertado, a falta de ar, uma série de sintomas aí físicos. Esses são apenas alguns deles, sintomas de ansiedade. E para tratarmos deste assunto, eu quero ler o texto que se encontra em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu acho interessante que a gente faça uma separação, principalmente aqui para o interesse da nossa reflexão, que a gente faça uma separação entre ansiedade, transtorno de ansiedade e transtorno generalizado de ansiedade. Esses dois últimos que eu citei, eles são problemas mais sérios, mais profundos, mais intensos. E quando alguém está com um deles, já o recomendado é fazer um acompanhamento psicológico e até psiquiátrico para ser medicado. E a gente não deve ter receio nem preconceito algum que uma pessoa com problemas sérios de ansiedade, que a ansiedade já chegou ao nível de doença, seja medicado, precise ser medicado. Não temos problema algum, barreira alguma quanto a essa questão. Mas o que nós vamos falar é de um ponto mais inicial, da ansiedade em si, antes de chegar em transtorno de ansiedade, em transtorno generalizado de ansiedade. E nesse sentido, a recomendação da palavra de Deus é: não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade é um modo de vida que não é recomendado na palavra de Deus. Quando se trata de um servo de Deus, viver ansioso é um péssimo testemunho de um servo de Deus. Compromete o testemunho que alguém que serve ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a tudo governa e sustenta, dirigindo todas as coisas, alguém que serve e que crê nesse Deus, tenha como modo de vida um modo de vida inquieto, ansioso. Então compromete o testemunho. Segundo, que a ansiedade como modo de vida leva a problemas maiores, dentre eles transtorno de ansiedade e transtorno generalizado de ansiedade. Leva a doenças mesmo. E também leva à depressão.
É importante que nós saibamos que a ansiedade e o estresse são a antessala da depressão. Então, viver ansioso e estressado é caminhar para o próximo passo, que é ter uma depressão, que já é um problema mais sério, mais sofrido e que vai dar também mais trabalho e levar mais tempo para se recuperar. Então, percebe-se claramente que, além do que também a ansiedade, ela gera todo um sofrimento. Então você veja, viver desta forma é comprometer o testemunho cristão, é correr o risco de caminhar para doenças que precisem ser medicadas, que sejam mais sérias, que tragam um prejuízo maior ainda, e é experimentar um sofrimento, e às vezes um sofrimento intenso. Então, não andeis ansiosos. Se você está ansioso, não trate a ansiedade como um modo de vida, uma coisa normal, é assim mesmo e eu vou viver dessa maneira. Não é assim mesmo. Não devemos e não podemos viver desta maneira, por mais que nesses tempos que nós estamos vivendo e antes de entrarmos nessa pandemia, a ansiedade já era um problema sério a atingir muitas pessoas. E agora ele se tornou em algo mais sério ainda, atingindo mais pessoas. E mesmo assim a gente não pode naturalizar, achar que é assim mesmo e que eu devo viver dessa maneira, posso viver dessa maneira. Não pode, à custas de evoluir para doenças, para problemas maiores e mais complicados. Antes que isso aconteça, não andeis ansiosos. Por nada. Não há motivo justificável para viver ansioso. Ah, mas o tempo está difícil, mas aconteceu isso. Não andeis ansiosos por nada. Então, o que é que eu faço com essa inquietação que está dentro de mim, com esse aperto no meu coração, com essas mãos suadas, com o coração acelerado? O que é que eu faço com essa ansiedade, uma vez que, por mais que eu não queira, eu estou? Transforme todo motivo de ansiedade em oração diante de Deus. Para vencer a ansiedade, se faz necessário trazer para a nossa vida a prática constante e diária de oração. Orar é elevar o coração aos céus. Quando estamos inquietos, nós estamos com o nosso coração muito cheio das coisas daqui da terra. Quando nós oramos, nós elevamos o nosso coração daqui da terra até Deus, aos céus, ao trono do Senhor. E à medida que nós oramos intensa e fervorosamente, de maneiras levando a oração a sério, o nosso coração começa a se esvaziar das coisas da terra e a se encher das coisas do céu. Eu diria que a oração ela é um meio de graça. Através da oração, Deus opera em nós. O Senhor molda, o Senhor nos transforma por meio da oração, nos muda. Há quem diga que a oração não muda a Deus, mas muda a nós. E é claro que Deus não muda, porque Ele não tem necessidade de mudar, uma vez que Ele é perfeito, é completo e pleno. Quem tem necessidade de mudar somos nós. E sim, a oração, através da oração, Deus opera em nós e vai moldando o nosso coração, nos levando a querer e a desejar segundo a sua vontade. Através da oração, Deus ministra leveza, ministra graça em nós, alívio, tranquilidade. O Senhor retira a ansiedade do nosso coração através da oração.
Quando falamos de vencer a oração, vencer a ansiedade, viver sem ser dominado, sem fazer da ansiedade um modo de vida, se faz necessário, é indispensável, a prática da oração. E essa oração não é de qualquer maneira. O texto diz que é por meio de súplicas, com súplicas. Súplica é uma oração humilde, que a gente não dá ordem a Deus, não determina nada. A gente se prostra diante desse grande, misterioso e glorioso mistério que é Deus. O totalmente outro, aquele que está muito para além da nossa compreensão. Nos prostramos diante dele, que tudo sabe e tudo governa. E pedimos e suplicamos com todo o nosso coração. E derramamos diante dele tudo, absolutamente tudo que nos preocupa e nos inquieta. Deixamos a seus pés. E quando fazemos isso de todo o nosso coração, nós nos levantamos dali, aliviados de toda e qualquer ansiedade. Também deve ser uma oração com ações de graças. Geralmente, quando a ansiedade está dominando a gente, nós estamos mais focados nos problemas do que naquilo que Deus tem feito por nós, dia a dia. E quando nós agradecemos, nós começamos a nos concentrar mais naquilo que Deus tem sido e feito para nós. Então, a oração que vence a ansiedade é uma oração cheia de gratidão a Deus. Então, ore todos os dias, crie o hábito de entrar para o seu quarto, fechar a porta, ou se você tem algum outro local na sua casa que você possa ficar só, silencioso. Dobre os seus joelhos, aquiete-se diante do Todo-Poderoso e derrame tudo que está dentro de você por meio da oração, pedindo humildemente e agradecendo a Ele. Você está vivo, você está alimentado, está em casa, tem sua família, tem o perdão dos seus pecados se você já é um cristão, você é salvo em Cristo Jesus. Agradeça e agradeça todos os dias nas suas orações. Além disso, você pode acrescentar outras práticas que o texto não fala, mas que fazem muito bem no combate à ansiedade. Dentre elas, exercitar-se fisicamente, porque o nosso corpo, quando a gente cuida dele, ajuda a combater, tudo é interligado em nós. Você pode zelar por uma alimentação que seja saudável, que promova a sua saúde. O intestino e o cérebro têm uma relação direta e íntima, uma coisa interfere na outra. Então, quando você cuida do seu intestino, você está cuidando, do que você se alimenta, você está cuidando do seu cérebro de alguma maneira. Sono, dormir bem, vai te ajudar também a combater a ansiedade e manter a tua mente cheia da palavra de Deus, dos pensamentos do céu. Deus te abençoe, te desperte para encarar a ansiedade como alguém a ser vencida, não como um modo de vida, não é assim mesmo, não é sadio viver assim, e orar e cultivar cada vez mais uma vida de oração e crescer nesse sentido. E a paz de Deus é o que você vai receber como consequência. A paz de Deus que está para além de toda a nossa compreensão. Essa paz vai envolver sua mente e vai envolver também os seus sentimentos e vai guardá-los em Deus. E você vai poder viver aqui nesse mundo com a sua mente e com os seus sentimentos guardados em Deus,
de toda perturbação. Que Deus te abençoe com saúde mental, com uma vida de vitória sobre a ansiedade, em paz diante de Deus.